Boa tarde. E muito obrigada por terem vindo. Quem veio pela Marginal deve ter sofrido muito, como eu, nesse dia maravilhoso de sol, depois de tantos dias de chuva, mas de um calor que prenuncia, eu não diria tempos melhores, mas que fará certamente a alegria das Casas Bahia, vendendo ar-condicionado para todo mundo, que não dá, a gente não consegue mais respirar. Gente, vamos falar aqui de uma família, várias vezes fui interpelada por grandes historiadores que eu tive a honra de ter como colegas, Ronaldo Vanfas, Laura de Mello Souza, muitos colegas que trabalham com a questão da escravidão, e João José Reis, uma vez, estávamos aqui na Odebrecht, um dia antes da Odebrecht ser fechada, julgando o prêmio Odebrecht, que fazia aqueles livros absolutamente maravilhosos de arte, e João e eu no júri saímos juntos depois conversando. Ele falou assim, mas por que você não trabalha com escravidão, trabalha com monarquia? E, obviamente, todos nós historiadores temos um dia de encontro com um personagem histórico que acaba marcando a nossa trajetória. E eu encontrei esse personagem nas gavetas do Instituto Histórico e Geográfico no Rio de Janeiro, uma figura apaixonante que eu nem sabia que existia, não sabia nem que Dom Pedro II teria tido um neto homem a quem ele havia meio que prometido o Império Brasileiro. E esse menino foi o Pedro Augusto de Saxe-Coburgo, filho da Leopoldina, irmã menor da nossa princesa Isabel, que era um rapaz muito bonito, que fica órfão de mãe muito cedo, vai morar na Áustria, e depois de 10 anos que a princesa Isabel tenta desesperadamente ter filhos e não consegue, o Pedro Augusto, esse menino, está mais do que encaminhado para ser o futuro imperador do Brasil. É quando ela dá à luz. Mas para ela dar à luz, foi preciso ela casar, ela crescer, ela conhecer a Condessa de Barral, que vai fazer um tricô louco para ela casar com um francês e não com um príncipe de família austríaca. E eu vou rapidamente resumir aqui a história desse casal, que me ajudou muito a compreender qual foi o nível de abolicionismo da princesa Isabel, qual era a relação que ela teve com os abolicionistas, e se, de fato, o tal prometido terceiro reinado, que era guardado por uma parcela importante de monarquistas, teria acontecido ou não. Quero dizer a vocês que o historiador não vai nunca, né, para um objeto de estudo com um pensamento na cabeça. Será uma chata? Será uma mulher fascinante? Não, a gente vai, através da documentação, construir o personagem. Eu tinha a sorte, nessa época, de estar morando, eu moro numa cidadezinha perto de Petrópolis, chamada Teresópolis, mas que eu chamo de Buracópolis, porque é uma cidadezinha abandonada, que vive sendo vítima de deslizamentos, empobrecimento, tudo que vocês puderem imaginar. Buracópolis dista aproximadamente 45 minutos a 50 do Museu Imperial. E eu aproveitei essa contiguidade para poder trabalhar no arquivo do Museu Imperial. Eu não conhecia a princesa Isabel, quer dizer, eu conhecia, como a maior parte das pessoas conhecem, a abolicionista, filha de Dom Pedro, não sabia mais nada. Eu sabia, graças ao livro anterior, que, para ela, a existência desse sobrinho foi mais do que um espinho no pé. Então, vários espinhos no pé, porque ela, com a dificuldade de engravidar, via o trono roubado, afinal de contas, ela seria a herdeira do trono brasileiro, pelo filho mais velho da irmã. Então, havia já uma situação de tensão, e é interessante porque a gente vai com uma certa ingenuidade, um certo frescor para os documentos, e não consegue imaginar que na família imperial houvessem as tensões, os conflitos, o desamor, que possa existir na família mais comum, que a nossa. A nossa família sofre de tudo isso. Será que a família imperial teria também esse tipo de percalço? Tinha, teve muito. E, no caso da história da princesa Isabel e do Conde d'Eu, grandes percalços. Vou começar do começo, né? Ele, francês, filho do segundo filho do Luís Felipe, rei de França,
considerado, né, o rei republicano, o rei cidadão, aquele que Dom Pedro II, inclusive, vai tentar, digamos, copiar, vai tentar ter como modelo. Ele era um homem de ideias, eu diria, bastante sociais, preocupado com a questão social na França. Saía na rua de guarda-chuva pendurado no braço, convidava os franceses para entrar no palácio e conversar com ele. Quer dizer, havia uma conotação de rei cidadão, de fato, né, no Luiz Felipe. Ele tem esse filho mais velho, que é o conde de Nemours, pai do nosso conde de... Uma família de muitos filhos que acaba herdando aqui e ali, diferentemente de tias ou de tios ou padrinhos que são absolutamente milionários. O filho pobre é justamente o conde de Nemours, que vai ter filho pobre, que era filhos pobres, né? Os aristocratas não trabalhavam, então, obviamente, fica todo mundo esperando um castelo, uma fortuna, ações de ferrovias que nessa época estavam crescendo, e ele é o pai, então, do nosso Conde de. Ele tem uma outra peculiaridade, ele é uma criatura extraordinariamente católica. Eu lembro a vocês que, nesse momento, o Vaticano havia feito uma grande reforma, né? Uma série de dogmas católicos vão ser promulgados, inclusive da virgindade de Nossa Senhora. Nossa Senhora aparece nessa segunda metade do século XIX como a figura mais emblemática do catolicismo, né? Imaginem as invocações todas de Nossa Senhora que se multiplicam, e o milagre de Lourdes, que vai levar a Lourdes centenas de milhares de católicos que acreditavam piamente nos milagres que ali ocorriam, e nós vamos ver que a princesa Isabel e o Conde de serão frequentadores assíduos de Lourdes. Mas, enfim, o Nemours, muito católico, casado com uma princesa austríaca, muito bonita, extraordinariamente católica, ela morre cedo e deixa 3 filhos, 2 rapazes, ele é o mais velho, tem um outro rapaz e uma moça, que é uma quase freira, acaba ficando solteirona, acaba não se casando. Esse menino não tem onde cair morto, e para você fazer um bom casamento nas aristocracias europeias, não bastava só estar naquele livro que existe até hoje, né, o Gotha, G-O-T-H-A, que é uma espécie de lista telefônica das pessoas mais chiques, mais elegantes, mais aristocratas da Europa. Não bastava só você ter seu nome lá, era preciso também ter um pouco de dinheiro, coisa que ele não tinha, né? Então, desde cedo, a preocupação do pai é que ele entre para as Forças Armadas, ele vai servir nos exércitos espanhóis, porque ele tem um tio casado com a rainha de Espanha, ele vai fazer uma campanha no Marrocos, né? Eu lembro a vocês que nessa época o norte da África está sendo disputado pela França e pela Espanha, então ele vai fazer essa campanha surdo como uma porta. Se atirava contra os inimigos, não ouvia nada, as balas uniam, tinha que ir um criado correndo atrás a cavalo para tentar segurá-lo, porque o ímpeto dele se destacar como militar era muito grande. Então, militar, um pouco frustrado, porque não acompanhava bem o que estava acontecendo, e sem dinheiro. E, enquanto isso, nós temos aqui no Brasil a princesa Isabel. Todo mundo que conhece um pouquinho a história sabe que ela também teve uma educação profundamente religiosa, marcada por esse catolicismo, que nada tem a ver com o catolicismo popular, que foi tão estudado para o período colonial, feito de festas, de devoções, de festas um pouco laicas e religiosas. Agora, realmente, a linha dura, né? Comunhão várias vezes por semana, missa, festas religiosas, terço, a famosa cômoda de santos no quarto do casal, enfim, uma relação muito estreita com o catolicismo, com o Papa, com Roma, obediência cega a tudo que vinha de Roma, e, portanto, esses 2 jovens crescem, eu diria, formatados, modelados pelos mesmos princípios e valores que tem na Igreja Católica o seu norte. Dom Pedro, em 1864, se não me engano, começa a procurar casamento para as filhas. Ele tem as 2 meninas que sobraram, de 4 filhos, os 2 herdeiros masculinos morreram em tenridade. E ele tem muita dificuldade em encontrar maridos. Primeiro, porque o Brasil, naquela época, ninguém conhecia e ninguém queria vir para cá, sabia-se que era uma fazenda grande, com escravidão. O escravismo foi sempre uma mancha
horrorosa nas relações diplomáticas entre o Brasil e esse mundo europeu que está se republicanizando, né? O próprio Conde d'Eu, como jovem soldado, jovem alferes na Espanha, participando dessas campanhas todas, ele vai ver a ascensão do republicanismo no seio do exército espanhol, né? Ele, garoto, vendo ali que os soldados não falavam com ele porque ele era parente da rainha, ele via os soldados fomentando, né, ideias republicanas. Então, ele rapidamente, desde cedo, ele percebia o prenúncio do republicanismo dentro desses impérios decadentes, mas a verdade é que ninguém queria vir para o Brasil, ninguém queria essas filhas desse imperador brasileiro, e o Brasil, em termos econômicos, não valia nada, um saco de café, talvez, mas eu lembro que é a partir do final do século XIX que nós vamos ter um consumo de café tão grande que depois, no governo de Afonso Pena, tudo começa a ser queimado aqui no Cais de Santos. Breve, tem que casar com alguém. Nessa época, quem era a ama das duas princesinhas, a Leopoldina e a Isabel, era a famosa Condessa de Barral, uma mulher ilustríssima, fantástica, muito à frente do seu tempo, uma mulher que era capaz de frequentar bailes nas cortes francesas e inglesas e, ao mesmo tempo, vir para o Brasil tomar conta dos seus engenhos de açúcar no recôncavo baiano, onde, ao contrário do que se imaginava, uma senhora de engenho dançava lundu com seus escravizados, cuidava da comida dos seus escravizados, preparava remédio para os seus escravizados, tinha contato íntimo, familiar, gostava de ouvir as fofocas que rolavam, enfim, era madrinha de muitas crianças, e sendo filha de um grande abolicionista, escritor e jornalista, que foi inclusive diplomata em Paris, ela já tinha alforriado seus escravos há muito tempo e sempre bateu duro em cima de Dom Pedro, de quem ela foi a grande paixão, e depois da princesa Isabel, para que eles agilizassem a questão da abolição. Ela conhecia bem a família do Conde de Nemours, conhecia bem a família de Luís Felipe, porque ela foi a criada da nossa princesa Francisca, uma das irmãs do Dom Pedro II, que vai casar, né, com um irmão do Conde de Nemours, né? Então, ela estava ali dentro da família e é ela quem tece os pauzinhos durante muito tempo. A princesa Isabel, repetiu-se isso em várias revistas de história, várias entrevistas, que ela teria dito: o destino não queria que nós nos casássemos, mas o meu coração te escolheu. Coisas desse gênero, que são a pequena história, né? São os aspectos carinhosamente anedóticos por trás dos personagens históricos. Mas, na realidade, quem escolheu ali foi o Dom Pedro II, que achou o Conde d'Eu muito mais à altura da sua filha, que seria, enfim, a futura rainha do Brasil, a futura imperatriz do Brasil, e a Condessa de Barral, que tinha sobre o seu amante, o Dom Pedro II, mas também sobre as meninas que adoravam, uma influência muito grande. Esses jovens se casam, e aí é interessante porque eu não trabalhei só com a documentação do Arquivo Imperial. Eu diria até que a documentação do Arquivo Imperial ela é pobre no sentido de nos permitir descortinar a sensibilidade desses personagens. Porque eu falei no início que essas famílias elas são feitas de problemas, de tensões e conflitos, como são feitas as nossas famílias, mas ali, no caso, para penetrar tudo isso, era preciso sair da literatura oficial, das cartinhas que haviam ficado ali no arquivo. E eu tive informação por um monarquista francês de que havia uma documentação genial nos arquivos belgas de Bruxelas. E me mandei para lá e fiquei um tempo lá pesquisando, porque, só para vocês terem uma ideia, a avó do Conde d'Eu, ela escrevia por mês, perto de 350 cartas, da época que as cartas eram manuscritas. Ela já era uma senhora idosa, ficava na cama escrevendo cartas. Quando a gente procura as cartas da família imperial, são bilhetinhos, são cartõezinhos. Muito obrigada, seu João da Silva, o senhor passou aqui, agradeço sua visita. Quer dizer, não há aquilo que nós poderíamos chamar de correspondência.
Que a correspondência, a carta tem que ir, alguém tem que voltar, depois alguém responde. Não tem nada disso. Ah, correspondência de Dom Pedro. Não tem. Pouquíssima coisa, correspondência oficial. E da família, para a gente perceber onde é que estavam os calos apertando, eu realmente tive que ir para Bruxelas. Cheguei lá e encontrei o quê? Toda a correspondência do Conde d'Eu com o pai dele. E mais do que isso, a correspondência da família nos preparativos do casamento. Não preciso dizer a vocês que o casamento era considerado por toda a família um mico total. Ninguém queria, era um tal de ir e vir, mas será que vão? Será que não vão? Porque o outro príncipe, que era um príncipe austríaco, vem, né, de uma família muito mais importante do que os Orleans, o Saxe-Coburgo. Eu lembro que a rainha Vitória, nessa época, casada com Alberto de Saxe-Coburgo, eram os grandes garanhões da Europa. Quando se queria escolher um marido bacana, forte, com imponência aristocrática, ia se buscar lá no ninho do Saxe-Coburgo. Mas quando chega no Brasil, Condessa de Barral já havia amarrado os seus pauzinhos, e aí o Saxe-Coburgo vai casar com a Leopoldina e vai ser pai desse garoto que depois vai ser um calo na vida dela. Breve, casamento no Rio dá tudo errado, tinham imaginado balões voando pelos ares para soltar flores sobre as pessoas, os balões caem, os enfeites todos pegam fogo. Não é exatamente dia de bom augúrio, né, esse casamento. Mas o casamento se faz e eles vão para Petrópolis para passar a lua de mel. Lembro a vocês que a lua de mel era uma invenção recente, invenção dos ingleses para tirar as jovens núbeis de casa, porque a primeira noite de núpcias ninguém podia saber de nada, e de repente a noiva se encontrava na cama com um distinto cavalheiro que ela não entendia muito bem o que aquele cavalheiro estava fazendo. Então a noite de núpcias servia para tirar a moça de casa, afastar de casa, para ela não voltar correndo. Como aconteceu, nós temos alguns processos, crime, que revelam essa situação. Eles vão para Petrópolis e, desde o início, o Conde d'Eu escreve para o pai, dizendo que o Dom Pedro tinha um poder sobre essa filha. Ele tentava segurar essa filha, como se a filha fosse casar, mas o pai tivesse segurando as rédeas o tempo todo. E ele sente que o Dom Pedro está tentando se meter na vida deles, definindo quantos dias de lua de mel, quando é que eles vão voltar. E desde o início a gente percebe que há ali o que eu chamaria delicadamente de uma asperidade entre genro e sogro. Começa assim, portanto, esse longo percurso que eu vou acompanhar até o dia em que eles são colocados para fora pelo golpe republicano, pelo golpe militar, né? Um percurso espinhoso entre o Conde d'Eu e Dom Pedro II, mas, ao mesmo tempo, entre Dom Pedro II e essa filha, né, de quem ele espera um herdeiro logo. Ela não engravida de jeito nenhum, ela demora 10 anos para engravidar, enquanto isso, a outra filha está tendo um filho homem atrás do outro, está lá em Viena, onde ela vai morrer mocíssima. Era um casal muito feliz, ela era muito bonitinha. A Leopoldina, a princesa Isabel, tinha sido apelidada pela irmã de berinjela, porque ela tinha aquele nariz assim que parece uma berinjela. Ela não tinha nariz de berinjela, era uma menina bonitinha, o marido também, eram muito felizes. A gente vê pela correspondência deles que era um casal muito harmonizado, e ela morre de tifo muito cedo. E os meninos, então, vêm para o Brasil. E aí as coisas começam a ficar cada vez mais espinhentas, porque a Isabel percebe que esse menino vai tomar o lugar dela mais à frente. Enquanto isso, eles, depois da lua de mel em Petrópolis, onde os primeiros sinais já dos problemas aparecem, eles pedem licença para sair do Brasil, para fazer compras na Europa. Queriam comprar móveis, queriam comprar louças para o palácio que ela compra, que é o atual Palácio Laranjeiras. Mas eu lembro mais uma vez a vocês, a corte brasileira é uma corte pobre. Ele não tinha um tostão furado, tanto é que o pai escreve várias cartas dizendo: exija uma mesada do seu sogro. Né? Há essa coisa do dinheiro muito presente o tempo todo. Eles vão para a Europa num momento também igualmente difícil para o Brasil, que foi o momento daquela questão Christie. Quem conhece a história lembra, um navio inglês que vai ser retido no porto, e aí a Inglaterra rompe com o Brasil.
E o Dom Pedro II, tudo que ele quer é que a princesa Isabel e o marido sejam recebidos pela rainha Vitória. Não preciso dizer a vocês que eles pedem, repedem, tripedem, e a rainha Vitória não recebe a futura imperatriz do Brasil, nem o seu consorte. E aí eles vão para Paris fazer compras e voltam para o Brasil. Voltam para o Brasil, surpresa, Guerra do Paraguai acontecendo. O Conde D'Eu é de uma família importantíssima de militares. O avô foi militar reconhecido, o pai dele foi, o Conde de Nemours foi um bravíssimo militar. Ele se sente, então, imediatamente na obrigação de se apresentar para Dom Pedro e dizer, eu quero ir. Eles vão juntos, né? Ele, Dom Pedro, tem até fotografias, quem gosta de história da fotografia, retocadas, já tinha fake naquela época, né? Retocadas as fotografias ali do trio, ele, o Guste de Saxe-Coburgo e Dom Pedro II, mas o Dom Pedro II não deixa ele na guerra de jeito nenhum. E aí, quando eu digo que é interessante a gente entrar na intimidade dos casais, é porque eu achei as cartinhas dela para ele, que são cartinhas muito apaixonadas, né? Dizendo para ele o quanto ela sente falta dele, dizendo para ele o quanto ela sente falta dele à noite no travesseiro, mandando violetas secas, mandando pantufas de lã para o coitado usá-lo na Guerra do Paraguai, esses carinhos de mulher apaixonada. Ele, ao contrário, era muito austero, a gente não sente, digamos, o mesmo envolvimento, e ele deixa uma lista de coisas para ela fazer, muito engraçada, que eu reproduzi, entre os conselhos que ele deixa para ela, ela não pode sair de jeito nenhum, nem falar com nenhum homem. 2, ela tem que sentar com as pernas fechadas, e ela não pode cruzar as pernas, e não pode aparecer o pé, que, como vocês sabem, era o lugar mais erótico nessa época, era um pezinho pequeno. Então, o pé também não pode aparecer, ela não pode comer, ela era glutona, ela era gulosa. Então, ele diz, você tem que se alimentar direito, não coma doce. É realmente a recomendação, né, mais de um pai até do que de um marido. Todo mundo fala mal do Conde D'Eu na Guerra do Paraguai. Eu defendo o Conde D'Eu com armas e dentes, porque eu vi a correspondência dele e também cruzei. Gente, tudo isso é trabalho cruzado com a maravilha que os historiadores brasileiros estão fazendo de pesquisa aí nos pós-graduações. E o Conde D'Eu foi um cara que, por conta dessa tradição militar da família, ele vai se colocar ao lado do soldado mais simples. Ele não vai ficar na barraca especial, ele não vai ter uma caminha especial, ele vai comer a mesma ração horrorosa, paupérrima, deficitária dos nossos soldados brasileiros que morreram mais de doença do que de tiro, vocês sabem disso melhor do que eu, hoje há 300 trabalhos sobre isso. E ele se coloca ao lado dos soldados o tempo todo, envolvido ali com a dor dos soldados, quando finalmente o Paraguai começa a cair, ele começa a entrar no Paraguai, a primeira coisa que ele faz, pouca gente sabe, é libertar os escravos. A libertação dos escravos no Paraguai é feita por ninguém mais, ninguém menos do que o Conde D'Eu. Mas ele metralhou um hospital, matou muita gente. Eu duvido, porque ele era um homem beato, ele era um homem extremamente católico, que jamais entraria atirando no hospital para matar velhinhos e crianças. Ao contrário, a gente vê o comportamento dele ao longo da Guerra do Paraguai, uma pessoa muito temente a Deus, muito preocupada com resguardar a saúde daquelas pessoas que ele ia encontrando pelo caminho. Então, longe dessa caricatura que fizeram dele. Agora, uma pessoa apagadíssima por obra e graça do sogrinho, que eu não sei por que razão vai arranjar confusão com ele do início ao fim. E acontece uma coisa também muito interessante, que a gente percebe ao longo das biografias que foram feitas da princesa Isabel. Em momento nenhum, Dom Pedro II dá mostras de querer fazer da princesa Isabel a sua sucessora. Ele jamais deixou ela participar de reuniões de ministério, ele jamais discutiu política com ela e não discutia com o Conde D'Eu, que tentava desesperadamente garantir o trono da mulher. Ele estava ali para protegê-la e, ao mesmo tempo, mesmo que ela não engravidasse, né? Ele tem um diálogo até muito delicado com um soldado, um pequeno alferes ali, durante a guerra. O alferes pergunta se ele ia ser pai
E ele responde que ainda não, e o Alferes pergunta se a mulher dele era machorra. Machorra era o nome que se dava na época para mulher infértil, infecunda. Então, eles com esse problema da progenitura, mas ele defendendo o trono dela com muito carinho, um casal muito unido, muito feliz, e volto a dizer, muito católico. A princesa Isabel teria interesses intelectuais, seria uma mulher que ia ler autores como George Sand, que na época já era lido por muitas mulheres, ou os poemas de Chateaubriand, ou essa literatura francesa toda que já frequentava o Brasil. A mãe dela lia José de Alencar, é muito provável que ela lesse também José de Alencar. Primeiro o romantismo, água com açúcar, o bem contra o mal, os bonzinhos e malzinhos, nenhuma complexidade que a gente vai ver em Machado depois, né? Mas está ali aquele universo romântico que é o dela, e esse sobrinho crescendo lá internado no pensionato Dom Pedro II, uma espécie de pavor, de fantasminha na vida da princesa Isabel. Quando o Pedro Augusto faz 12 anos, e ele entra naquele momento da adolescência, ele começa a ser cooptado por um grupo de monarquistas, né, que quer fazer uma transição do Império para a República, uma transição suave, né? Ela engravida e nasce o filho mais velho dela, o Pedro, que eu estudei agora no próximo livro que vai sair, que é a história deles na Europa, que é um cara absolutamente genial, não pode ser mais brasileiro, de bem com a vida, desinteresse total na coroa, quer cuidar da família dele, de bem com todo mundo, amante da natureza, uma figura maravilhosa. Porém, detestado pelo pai, porque ele nasce com um defeito, esse menino demora horas para nascer. A princesa Isabel já tinha tido, coitadinha, tinha perdido uma criança, uma menininha que é extraída do útero dela numa daquelas operações horrorosas que se fazia na época com um picador de gelo para tirar a criança aos pedaços dentro do útero da mãe. Ela perde a primeira filhinha, a Luísa Vitória, o nome da menina Vitória, em homenagem à rainha da Inglaterra, e Luísa, em homenagem à mãe do Conde d'Eu. E, portanto, quando nasce esse filho, ela tem um trabalho de parto muito longo, ele nasce com bastante dificuldade, é a Condessa de Barral quem arregaça lá as mangas e vai ajudar o parto, dá umas palmadas para o menino acordar, e o menino nasce com um defeito no braço, o que é impensável para esse herói de guerra que era o Conde d'Eu e que vai perseguir esse menino, que ele tem dificuldade de aprendizado, ele tem dificuldade de alfabetização, tudo isso que a gente hoje sabe perfeitamente, que está em qualquer escola, aí, qualquer cursinho primário, maternal, mas o pai o trata com muita rigidez, e nós vamos ver que isso até o final da vida. Aí a Isabel engravida de novo do segundo filho, Luís, tudo corre bem, o Luís passa a ser a menina dos olhos dos pais, e depois na Europa ela vai engravidar e vai dar à luz na Europa ao terceiro filho, o Antônio. O destino desses 3 meninos eu narrei no outro livro que deve sair agora em setembro, e é um destino bastante dramático. Salva-se o nosso primeiro brasileirinho, vulgo Mão Seca, era o apelido dele, Mão Seca, porque ele tinha um bracinho meio seco, mas o cara era genial, e vocês vão ter o prazer de conhecê-lo. O que está acontecendo no Brasil nessa época? Nós temos aí as leis abolicionistas se sucedendo, 1850, proibição, lei do ventre livre, lei dos sexagenários, e desde que a Guerra do Paraguai acabou, nós temos aí um movimento republicano cada vez mais fortalecido. O Exército Brasileiro vai ser, de fato, digamos, o grande mentor do movimento republicano. Por quê? Positivistas, por um lado, mas eu lembro a vocês todos os soldados pardos e negros que foram para a guerra, ou em busca, em troca de liberdade, ou então porque o Exército, desde o século XVIII, é uma verdadeira escada rolante de mobilidade social para os nossos pardos e negros. Nós já vamos ter oficiais de alta patente, né, que no Exército Português não seriam admitidos, mas que no Exército Brasileiro, já desde o século XVIII, estão brilhando. Eu estudei isso no outro livro sobre negros e pardos que conseguiram ultrapassar o preconceito de cor. Essas pessoas todas, obviamente, estão aderindo ao movimento republicano, porque eles não tiveram, em momento nenhum, gratidão do imperador
pela luta que eles fizeram contra o Paraguai. Eles voltam para o Brasil, não tem uma festa, eles não são recebidos com um arco do triunfo, não tem medalha para essas pessoas, não tem um hospital para os nossos soldados atingidos por balas, tiveram braços e pernas destroçados. É como se o Império tivesse esquecido o que foi a Guerra do Paraguai e o desempenho desses soldados, que eram muitos brancos pobres, muita gente do Nordeste, muita gente da Amazônia. Né? Eu lembro que tem um casal eles são americanos que estão no Brasil nessa época, que deixam as suas viagens, são professores, e eles contam como os caboclos amazônicos eram caçados a laço para ir servir na Guerra do Paraguai. Então, voltam para o Rio de Janeiro, não acontece nada, o Conde Duque fica furioso, ele diz para o imperador o tempo todo, não é possível, cuidado, você está pisando em ovos, o movimento republicano vem aí, vocês vão ver, trabalhei bem a documentação, ele alerta o imperador várias vezes dos riscos que eles estão correndo. Não preciso dizer a vocês também que, nesse momento, a cafeicultura paulista, no oeste paulista, é uma cafeicultura com mão de obra livre, com espanhóis, com italianos. Os escravos já haviam sido libertados. Santos funciona como uma espécie de grande quilombo, para onde fogem aqueles escravos que ainda não tinham conseguido liberdade. Nós vamos ter um leque maravilhoso de jornalistas afro-mestiços que estão aí lutando pela questão da liberdade. E nos grandes centros, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, no Nordeste, sobretudo em Pernambuco, minhas homenagens a Pernambuco, grupos de mulheres abolicionistas, as Aves Libertas, que organizavam sessões de poema, teatro, concertos de piano para libertar escravos. Quer dizer, o que nós temos é uma efervescência da qual os escravizados fazem parte, fugindo, lutando, detonando o quanto podiam as plantações onde eram obrigados a trabalhar. Mas um detalhe importante, gente, a demografia escrava nessa época está mudando também. Quem trabalha com o Vale do Paraíba, estudo sobre o Vale do Paraíba, sabe que as senzalas do Vale do Paraíba já estão muito envelhecidas. Quer dizer, o que houve quando acabou o açúcar do Nordeste foi um trânsito interno, venda de escravos do Nordeste para o Sudeste, para o café. Eles saem do engenho de cana e eles vêm trabalhar aqui na cafeicultura, o que causa muita violência, porque escravo tinha família na senzala, ninguém queria deixar a família para trás. Então, um momento de muita violência intestina dentro das senzalas, mas um envelhecimento também muito grande das senzalas do Vale do Paraíba, né? Tanto é que os estudos do pós-escravatura feitos pela Hebe Matos, sobretudo, ali no Vale, demonstram que, ao contrário do que também esses mitos que adoram repetir bestamente, que as estradas se encheram de mendigos, não é verdade. Esses velhos ficavam nas fazendas, negociavam, compravam lotes de terra, porque as fazendas ficaram totalmente abandonadas. Estou trabalhando agora com material sobre as netas dos barões de café, não sobra uma. Elas são enterradas naquele caixãozinho de madeira, o mais barato que tem, sem acompanhamento. É uma tristeza o fim das grandes casas, tanto dos engenhos que o Evaldo Cabral de Melo estudou, quanto aqui no Vale do Paraíba. Mas voltando, então, ao Brasil dessa época, o que nós temos é o declínio do café, o declínio das fazendas, o declínio dos escravos nas senzalas, fuga em massa de escravos, o movimento abolicionista comendo solto. Eles estão lá na Europa, morando lá, até num bairro chique, voltam para o Brasil. A princesa Isabel jamais tinha ouvido falar em abolição, não tinha se envolvido com a abolição, e ela é recebida em Recife pelo bispo e por uma multidão de pessoas, pedindo a ela que agilize a abolição. O Nordeste, Ceará e Pernambuco tiveram um papel fundamental. Eu confesso a você que eu acho que esse papel fundamental foi também porque as senzalas estavam vazias. Pega aí o Joaquim Nabuco. Olhem aí as memórias do Joaquim Nabuco. A saudade que ele tem do escravo. Ele olha o escravo com saudade. É uma coisa nostálgica. Né? O engenho de cana da madrinha dele que o criou já estava de fogo morto há muito tempo. Então, os engenhos estavam de fogo morto. Ninguém mais tinha escravo, já tinha trabalho livre há muito tempo.
A Maria Graham, quando chega em Pernambuco, em 1820, final de 21, ela percebe que a população livre de afro-mestiços é enorme e em franca mobilidade social. Então, não é também esse Brasil que muitas vezes as novelas da Globo nos fazem acreditar que existiu, branco e preto, onde as pessoas eram ou senhor ou escravo. Nós já temos, né, um número enorme de afrodescendentes livres e inseridos de acordo com o famoso censo demográfico de 1872, quase 45%, nessa época, em 72. 88 mais ainda. Mas, enfim, o Brasil já é outro. Mas o que o Brasil quer? O Brasil que lê tantos autores franceses. O Brasil que lê tanta revista francesa. O Brasil que compra roupa francesa. O Brasil que importa cavalo inglês para os ricos. O Brasil que está atualizado da última peça de teatro que foi levada na Ópera de Paris. Eles querem ser uma Europa à beira-mar. E é óbvio que esse projeto econômico do Império está completamente desgastado. O Senado dependia do poder moderador do imperador, que não decidia absolutamente nada, botava uma hora conservadora, outra hora liberais, e, portanto, está todo mundo por aqui. E o movimento republicano agora nas classes médias das grandes capitais, incendiando jornais, incendiando a literatura, incendiando a poesia. Todo mundo quer ser republicano. Nós já temos um movimento de mulheres envolvidas com o republicanismo. Então, era uma realidade, né? E o Conde Dreux avisando o tempo todo, olha, cuidado, a coisa está chegando, é melhor fazer rápida a abolição. A abolição é feita pelos escravos, eu diria, pelo movimento abolicionista, pelo jornalismo da época e pelas elites de São Paulo, que queriam acabar com a hegemonia definitivamente desse jogo imperial que ficava oscilando entre liberais e conservadores. Eles apostaram no republicanismo. Eu lembro a vocês que vocês pegarem os grandes cafeicultores paulistas, a começar pelo pai do Santos Dumont, esses caras estão botando dinheiro em viação férrea, trens, estão botando dinheiro em bancos, estão botando dinheiro em seguradora. A explosão de São Paulo na Belle Époque é com o dinheiro dessa cafeicultura que quer um regime político onde eles possam controlar o Brasil, né? E, portanto, a abolição ela é empurrada, ela chega, se não me engano, em dezembro de Paris, ela é recebida em Recife e ela vai passar férias em Petrópolis. Quem é que ela encontra em Petrópolis? O nosso querido André Rebouças, que era um abolicionista de grande envergadura. Tem uma biografia maravilhosa do André Rebouças, uma ou duas que foram feitas recentemente. Cara muito empenhado com a questão da abolição, e está no diário do André Rebouças. Não fui eu que inventei. Ele tem um diário, eu acho que dia 7 ou 8 de fevereiro, a data certa está aqui, onde ele escreve com todas as letras. Primeiro gesto de abolicionismo de Isabel, ele chamava Isabel III, ou Isabel a Imperatriz, ele dava um epíteto para a princesa Isabel. Primeiro gesto em fevereiro. O ato foi assinado em maio. Portanto, fevereiro, março, abril e 13 de maio. Ela teve 3 meses para ser abolicionista. Primeira coisa que ela faz é totalmente inspirada nas coisas que ela via lá na Europa, é um desfile de carros que eram ornamentados com flores, né, chamada Batalha de Flores, que ela vai fazer em prol da abolição. Quer dizer, tudo isso reverteria em fundos, haveria uma coleta de dinheiro depois em prol da abolição de alguns escravos. Ela faz vir o grande jardineiro lá do Rio de Janeiro, o francês que morava no Rio e que vai fazer a atual Praça da República, é o jardineiro francês, o Glasiou, que vai enfeitar ele mesmo, o carrinho dela. E é uma delícia, porque ela faz esse desfile em fevereiro, estava fora do Brasil há algum tempo, ela esqueceu que fevereiro é o mês das grandes tempestades, aquelas que acabam com Petrópolis, acabam com a minha cidade. E o carrinho dela sai todo enfeitado, dá meia volta na esquina e volta correndo, porque ele diz, eu tinha medo que o vestido dela desbotasse. Então, é muito engraçado a gente pegar esses pequenos detalhes da vida dessas grandes figuras, mostrando a humanidade dessas pessoas. Essa foi a Batalha de Flores. Depois ela convida também um grupo de escravos fugidos para almoçar na casa dela.
E esses são alguns gestos que essa dita abolicionista vai fazer. Obviamente, muito pouco abolicionista, mas muito envolvida, como eu explico aqui, com a causa da abolição, porque ela está envolvida com a igreja. E ela tem que fazer caridade. E a abolição é uma forma de fazer caridade. Numa época em que a escravidão está acabada, está terminada, ninguém mais quer aquilo. E aquilo é uma mancha, ela vive fora do Brasil uma época. Ela sabe que cada vez que se fala daquele império de escravidão, é o Brasil. Então, a escravidão está acabada em todos os sentidos, né? E ela vai assinar a Lei Áurea, que vai ser também o fim do reino, do seu próprio reino, do reino dos seus filhos e do seu próprio pai. Gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire. É o livro menos conhecido dele. Todo mundo tem preguiça de ler, porque é um catatal desse tamanho. Mas é fantástico nesse livro vocês verem as cartas que esses barões de café, porque o Dom Pedro, à medida, né, que alguém fazia 10 metros de ferrovia ali no Vale do Paraíba, barão de Tatuí, barão de não sei o quê, barão disso, barão daquilo, viscondes, senadores viravam viscondes, todo mundo ganhava uma medalhinha de chocolate. Acontece que nessa hora, essas pessoas com quem ele contava, que seriam o esteio da monarquia, que ele supunha que eram os grandes monarquistas, o Gilberto Freire pega as cartas, eu botei algumas aqui, porque é impressionante. Eu digo que são os fundadores do PSDB, sempre em cima do muro. Mudou da monarquia, do império para a república, vamos lá, estamos apoiando. Então, as cartas desses caras para os republicanos, apoiando. Ah, mas que boa hora, que boa ideia, estamos com vocês, e por aí afora. E é assim que termina o pressuposto terceiro reinado da princesa Isabel, uma digressão, né, todo um sonho envolto em anjos, em Nossa Senhora, em promessas, em fazer o bem, que não tem nada a ver com a ideia de uma princesa abolicionista. Né? Isso é fundamental a gente entender. E é fundamental a gente entender também que, em momento nenhum de risco, de perigo, o Dom Pedro II chama a filha e o genro para dizer, olha, agora vamos conversar, está na hora, vamos pensar no seu futuro. Todos os momentos, todas as vezes em que ela ficou como regente, eu colecionei aqui as cartinhas todas dela. Ai, que chateação, estou perdendo meu tempo, eu preferia estar dando comidinha para o meu filho em casa. Ela detestava qualquer atividade política. Eu consegui reunir o máximo de informações possíveis, vocês vão ver que ela não tinha nenhuma vontade de governar outra coisa que não fosse o quarto do casal, a sala e a cozinha. Ali era o império da Isabel, os filhos, o marido, não tinha nenhum ideal político. Ah, mas na época as mulheres eram assim, negativo. Ganhei um jabuti mostrando que as mulheres estavam em todas. Elas eram donas de fazendas, elas eram grandes comerciantes, elas eram tropeiras, elas eram emprestamistas de dinheiro, sabiam muito bem governar suas vidas, governar a vida dos filhos, que elas casavam com quem elas queriam. Então, ela não queria o poder, ela era uma mulher avessa ao poder. Mas Dom Pedro, em momento nenhum, estende a mão para essa filha para colocá-la no poder. Então, são as duas coisas que eu tentei demonstrar, confesso que eu acho que eu consegui, porque o material é riquíssimo, é farto, e eu realmente consegui chegar num arquivo que ninguém conhecia, que é esse arquivo de correspondência da família Orleans sobre o casamento e depois sobre o exílio da família. Chegam lá sem um tostão furado. Primeira coisa que o pai do Conde d'Eu faz é escrever uma carta dizendo: lá vão tirar o meu dinheiro. É muito engraçado como as famílias aristocráticas têm essa preocupação com o dinheiro do final do mês, que é a nossa preocupação mais burguesa, pequeno burguesa do mundo. Então, está tudo aqui. O livro é escrito de uma maneira bastante leve. As fontes documentais estão todas repertoriadas no final, para quem for historiador, quiser saber onde é que eu achei tudo isso. Os jornais também, onde eu achei muita informação. E eu desejo a vocês boa leitura. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a professora, a Jennifer está aqui com o microfone.
Posso passar, gente. É um prazer estar aqui, já te falei isso pessoalmente. Você fala dessa história que me chamou a atenção, porque eu trabalho com sexualidade, a gente sempre conversa, sempre que eu faço matéria com você sobre isso. Você falou aí dessa história de que a lua de mel é uma invenção dos europeus. Dá para você falar um pouco sobre isso também, não? Não, a lua de mel é inventada na Inglaterra, onde todo mundo sabe, né, a repressão sexual da rainha Vitória. Por que a gente fala era vitoriana? Né? Porque pressupõe-se que a gente sabe que por baixo do colchão, não é nem por baixo do tapete, rolava muita coisa, né? Mas os casamentos eram organizados de forma a que houvesse uma lua de mel na tentativa de afastar as moças de casa, porque a falta de informação sobre sexo era tão grande que houve vários casos de fugas de noiva na noite de núpcias. E uma grande socióloga paulistana, prima até do Sérgio Buarque, a Maria Helena Trigo, falecida já, minha querida amiga, fez um trabalho lindo com as filhas das baronesas de café de São Paulo, em que elas contam que elas eram obrigadas a não saber nada, que saber alguma coisa já era pecado mortal. Então elas iam para a cama, eu não diria no início do século, mas até o final do século XIX, com aquela camisola com uma abertura na frente, não sei se vocês sabem. Uma abertura na camisola do homem, uma abertura na camisola da mulher. Tinha sempre uma frasezinha do tipo, Deus proteja esse lar, ou Papai do Céu nos abençoe, coisas do gênero. Tem uma lá no Museu Imperial, guardada lá nos arquivos. Então, essas camisolas eram usadas, e é a partir de 1940, você já tem no Brasil os manuais para casamento, para os homens poderem desvirginar as mulheres na noite de núpcias sem estuprá-las, com todas as letras. Nessa época, os médicos chamam os homens e os pedem para... a palavra não é desvirginar, tinha uma outra expressão que agora... Eu trabalhei naquele Histórias Íntimas, está ali naquele meu livro. Eles são convidados a ler livros de medicina para que a primeira noite não fosse uma catástrofe. E a Maria Helena Trigo conta de mulheres sentadas na beira da cama chorando. Chorando. O cara chegava ali, não, o que é isso? Ninguém me falou, existe essa parte do corpo humano, não é igual a minha? Coisas que tais, entendeu? Ninguém sabia nada e não podia saber. Não se podia falar em sexo. Então, muito conservadorismo em torno do casamento, em torno das relações sexuais, e a noite de núpcias é para botar a noiva embaixo do braço do noivo. Vai fugir para onde? Casa do papai e da mamãe está longe, né? Então, era isso. Eles vão para Petrópolis, mas ali já começa as desavenças com o imperador. Uma outra coisa que você... Posso? Uma outra coisa que você falou foi sobre que nessa época, no século XIX, nós já tínhamos mulheres que eram tropeiras, que eram... Isso não se fala muito, porque a gente tem a impressão de que o feminismo, na verdade, começou no Brasil, principalmente, na segunda metade do século XX. Roberta Lutz, né? O feminismo de elite, inclusive. Olha, pouca gente sabe, mais uma vez, eu adoro meter o pau na TV Globo, não é difícil, mas vamos lá. As novelas da TV Globo são a maneira mais correta de deseducar quem ainda gosta de história. O segundo grupo mais rico nas cidades de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, e sobretudo nas cidades do Ouro de Minas, desde o final do século XVIII, é das pretas forras. Segundo grupo mais rico, depois dos portugueses e dos altos funcionários da coroa portuguesa. Por quê? Porque as africanas, quando são trazidas para o Brasil, a maior parte delas vem onde hoje é a Nigéria, cuja capital tem, na praça mais importante, uma estátua, jamais será arrancada, de uma mulher que foi a maior comerciante na época do que foi o reino, né? Da onde eram trazidos os iorubás.
Essa mulher foi a maior comerciante de armas. Nas guerras intestinas, a maior comerciante daquela região da África. E as mulheres africanas, elas vinham para o Brasil sabendo negociar, sabendo fazer comércio. Então, esse grupo de mulheres, que já foi estudado para o Rio de Janeiro, está sendo estudado pelo Jean de Mello para Recife, largamente estudado pelo Eduardo Paiva, pela Júnia Furtado, que chama essas mulheres de pérolas negras, são o grupo mais rico que nós temos no Brasil, colonial e depois império. Essas mulheres têm fazendas, essas mulheres, no caso de Minas, têm datas, lavras de ouro, elas têm gado, elas têm agricultura, elas têm escravos, lógico, né? E é um grupo fortíssimo que vai fazer o quê? Vai educar seus filhos. Da onde sai o Montezuma, que é o braço direito de Dom Pedro I, e que depois vai exilado com José Bonifácio para Coimbra? Da onde sai o primeiro presidente do Banco do Brasil, que é um afro-mestiço que vai estudar na Sorbonne e que ajuda a fundar o Instituto da França, Institut de France, que é o equivalente do Instituto Geográfico. Sai dessas mães, né, que têm filhos mestiços, mas que vão investir pesadamente na educação dos filhos. Os exemplos são vários, né, eu estudei nesse meu livro, enfim, que foi publicado, já não me lembro mais nem por quem, mas que eu conto essas biografias todas, e como a questão do investimento na educação, desde o século XVIII. Coimbra não aceitava escravos, mas houve muito aluno negro e houve muito aluno afro-mestiço em Coimbra. E eu lembro a vocês que o Barão de Cotegipe, o médico de Dom Pedro I, em cujos braços ele morre, o ginecologista da Dona Teresa Cristina, as amigas da Dona Teresa Cristina, que foram estudadas pela grande escritora aqui presente, Eugênia Zerbini, o livro dela está no como é que chama? Amazon. São todos afro-mestiços. Nós temos um grupo enorme de barões que são afro-mestiços, e ninguém fala disso, né? Aí botam sempre um lourinho branquicelo lá para ser o senhor de engenho. O senhor de engenho era mestiço. Ele era filho do barão, que era afro-mestiço. Então, são as questões que a Globo tem preguiça de falar, né? E que conta a história do Brasil completamente equivocada, na base de estupro, de violência, quando nós sabemos que as famílias de escravos, isso por especialistas que só trabalham na escravidão, são famílias que perpetuavam 3, 4 gerações, e que a família era uma forma, inclusive, de ajuda mútua, de solidariedade, de sair da escravidão. Porque na medida em que esses escravos se especializavam e podiam ganhar como escravos de ganho, eles iam alforriando a família. Então, essas coisas importantes da nossa história, né, e que nos permite estar aqui hoje todo mundo junto, a TV Globo escamoteia por preguiça. Alguém mais? Bom, se não tem mais perguntas, nós queremos agradecer imensamente a professora Mary Del Priore. Eu recomendo saída pela esquerda, como fazer naquele desenho animado, porque o trânsito está horroroso. Quem já comprou livro se manda, porque senão vocês não vão chegar em casa hoje, não. Muito obrigada. Obrigada a vocês também.